Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos e semanalmente trazemos comentário da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos e também da classe de jovens. Dessa feita iremos trazer o comentário da lição da classe de adultos, lição de número 2, o tema da lição, uma salvação grandiosa. Antes de você continuar a ouvir essa audioaula, pedimos a você, deixe seu like e se inscrever no nosso canal. Dessa forma você estará incentivando a continuarmos com esse trabalho e de já agradecemos a todos que têm se inscrevido. Vamos então para o comentário dessa lição. O textual encontra-se em Hebreus capítulo 2 e versículo 3. Lembrando que durante esse trimestre nós estamos estudando a carta aos Hebreus. O textual então fala: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual começou a ser anunciada pelo Senhor e foi depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação à dádiva recebida. A leitura bíblica em classe encontra em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. E os objetivos gerais dessa lição: explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente, como já falamos, mas sim ensinar a sermos vigilantes e não negligenciar a graça recebida. E os objetivos específicos: primeiro, mostrar a grandiosidade da salvação divina, discutir a necessidade de salvação, saber que a salvação pela fé em Cristo é eficaz. Então esses são os objetivos dessa lição. Primeiramente, mostrar a grandiosidade da salvação, o tamanho da salvação, o tamanho dessa bênção, o tamanho do sacrifício de Cristo, o tamanho do amor de Deus pelo ser humano. Segundo, a necessidade de salvação. A nossa condição de pecador, não havia outra forma de remissão. Não havíamos outro meio de conseguir o perdão do nosso pecado, apenas através do sacrifício de Cristo. E saber que ela é eficaz. Antes, quando as pessoas ofereciam sacrifício de animais, esse sacrifício não era eficaz. Era necessário sempre estar oferecendo um novo sacrifício quando se cometia uma nova falha. O sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Na introdução nós vemos que o autor dá início à seção de Hebreus, essa do capítulo 2, com uma forte exortação. Era necessário por parte dos crentes maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observa entre elas era certeza, certa letargia e negligência diante de um fato tão importante quanto a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas, isto era, numa suma importância, porque evitava que alguns deles viessem a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, parraio, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. O termo era usado também em relação a um barco, que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. No pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando-se o barco no porto seguro de Jesus. Muitas pessoas nos dias de hoje têm se desviado, têm se afastado do Senhor, porque não têm reconhecido a grandiosidade dessa salvação, da salvação divina. Uma salvação grandiosa, primeiro, testemunhada pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, versículo 2, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor então faz uma analogia entre as duas alianças, que para o contraste entre ambas fiquem bem definidos. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grandiosa salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima a respeito dos judeus por eles. Se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando seus preceitos, era punido de forma dura, que o castigo merecia, que ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior. Ou seja, se a antiga aliança
era respeitada pelos homens, a nova aliança deve ser muito mais, porque essa aliança, né, tem como Jesus, o Filho de Deus, como mediador. Se a antiga aliança também, quando o homem quebrava, né, alguns preceitos da lei, ele era punido, o que dirá dessa nova aliança? Quando ser quebrada, né, quando comete também, haverá uma punição, e como diz aqui na última parte do texto, e será superior. Essa salvação grandiosa, proclamada pelos que ouviram, era uma salvação grandiosa. Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus e posteriormente por aqueles que a ouviram. Hebreus 2 e 3. Fica evidente nesse contexto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas recebera a palavra por meio dos que a ouviram, mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor. O autor não tem essa dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. De fato, a palavra bebaiô, aqui traduzida como confirmar, tem um sentido de algo que transmite segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares, deve servir de fundamento para a nossa fé. E por último, o último tópico desse ponto fala que essa salvação grandiosa é confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem primeiramente foi anunciada pelo Senhor, testemunhada pelos que a ouviram e instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as distribuições feitas pelo Espírito Santo ou distribuições que o Espírito Santo, Hebreus 2:4, expressa bem que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operado na história do povo de Deus, tanto no passado quanto no presente. O Espírito Santo é aquele que opera os milagres. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é aquele que traz o homem até a Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele mesmo falou: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita em nós. O segundo ponto fala sobre uma salvação necessária. Primeiro ponto, nós vimos uma salvação grandiosa, o tamanho dessa salvação, a grandiosidade, e depois a necessidade dessa salvação. Primeiro, por causa que o homem do Éden, quando caiu, se afastou de Deus, se distanciou de Deus e necessitava, de um meio de se chegar a Deus, e por várias tentativas durante muitos e muitos anos não conseguiu, porque ninguém conseguiu se tornar justo, não havia um meio de se chegar a Deus. Foi necessário o sacrifício de Cristo. Então foi necessário ele se tornar humano. Diz aqui no segundo ponto: primeiro, por intermédio da humanização do Redentor. O Senhor veio, nasceu de uma virgem, aqui cresceu, aqui teve sua adolescência, sua juventude, mas há uma diferença. Cresceu em um tempo onde as pessoas cometiam pecado, mas ele não pecou, ele não se contaminou, e aí se entregou por nós, embora não devia nada, embora não cometeu nenhum pecado, e morreu ali na cruz levando os nossos pecados. Ressuscitou, dando-nos o direito da salvação. Hoje nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Aceitar a Cristo é reconhecer que o sacrifício dele é válido para mim e para você. Então, para isso foi necessário, por intermédio da humanização de Cristo, por intermédio do sofrimento que ele passou e por intermédio, terceiro, pela sua glorificação, após a sua ressurreição. E o último ponto fala sobre uma salvação eficaz. A salvação de Cristo, o Senhor, ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu a morte, ele ressuscitou e venceu também as tentações. Jesus, ele foi tentado. Nós vamos ver, que Jesus no Novo Testamento, nós vamos ver a tentação de Jesus em Mateus, nos Evangelhos, a tentação de Jesus. Ele foi tentado, porém ele não pecou. Por isso ele venceu também a tentação. Somos tentados dia após dia, mas não quer dizer que somos obrigados a cair e a pecar. Por meio de sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos de fato são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, não veio socorrê-los, mas buscar a sua descendência de Abraão.
os crentes por intermédio do seu sofrimento e morte. Ele pode dar vida aos que estão mortos. Jesus veio por mim e por você para dar-nos o direito de salvação. Morreu, nos deu esse direito de salvação e hoje é necessário apenas nós aceitarmos e seguir a sua palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.